Quinta parte. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Jó 9, 20. Capítulo 1. O Diário de Alicia Berenson. 23 de fevereiro. Theo acabou de sair, eu estou sozinha. Estou escrevendo o mais rápido possível, não tenho muito tempo. Preciso registrar isso enquanto ainda tenho forças. No início, achei que estava louca. Era mais fácil achar que estava louca do que acreditar que fosse verdade. Mas eu não estou louca. Não estou mesmo. Na primeira vez que o vi na sala de terapia, não tive certeza. Havia algo familiar nele, mas diferente. Reconheci os olhos, não só a cor, mas o formato. E o mesmo cheiro de cigarro e loção pós-barba. E o jeito como formula as frases, o ritmo da fala. Mas não o tom de voz, tinha alguma coisa diferente. Portanto, não tive certeza, mas da vez seguinte ele se entregou. Ele disse as mesmas palavras, exatamente a mesma frase que tinha dito na minha casa, gravada a ferro na minha lembrança. Eu quero ajudar você. Quero ajudar você a ver o mundo com clareza. Assim que eu vi isso, algo se encaixou no meu cérebro e o quebra-cabeça foi todo montado. A imagem estava completa. Era ele. E alguma coisa tomou conta de mim, uma espécie de instinto selvagem. Eu queria matá-lo, matar ou morrer. Saltei em cima dele e tentei estrangulá-lo, arrancar seus olhos, esmagar seu crânio no chão. Mas não consegui matá-lo, e eles vieram e me contiveram, e me drogaram, e me trancaram. E depois disso eu me senti desencorajada. Comecei a duvidar de mim outra vez. Talvez estivesse cometendo um erro. Talvez estivesse imaginando tudo. Talvez não fosse ele. Como poderia ser Theo? Por que ele viria aqui me provocar desse jeito? Então eu entendi. Toda aquela baboseira de querer me ajudar era a parte mais doentia. Ele sentia prazer com aquilo, ficava excitado. Por isso ele estava ali. Ele tinha voltado para tripudiar da minha desgraça. Eu quero ajudar você. Quero ajudar você a ver o mundo com clareza. Bem, agora eu entendia. Entendia muito bem. E queria que ele soubesse que eu estava entendendo. Por isso menti a respeito da morte de Gabriel. Enquanto falava, eu percebia que ele sabia que eu estava mentindo. Nós nos entreolhávamos e ele percebeu. Eu o tinha reconhecido. E havia em seus olhos algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Ele estava com medo de mim do que eu poderia dizer. Estava com medo do som da minha voz. Por isso ele voltou minutos atrás, dessa vez não disse nada. Nenhuma palavra. Ele pegou meu punho e enfiou uma agulha na minha veia. Não ofereci resistência. Não lutei. Deixei. Eu mereço isso. Eu mereço esse castigo. Sou culpada, mas ele também é. Por isso estou escrevendo isso, para que ele não consiga se safar, para que ele seja punido. Não tenho que ser rápida. Agora já dá para sentir. O negócio que ele injetou em mim está agindo. Estou com tanto sono. Quero me deitar. Quero dormir. Mas não, ainda não. Preciso ficar acordada. Tenho que acabar a história, e dessa vez eu vou contar a verdade. Naquela noite, Theo entrou na minha casa e me amarrou, e quando Gabriel chegou, foi derrubado por ele. No início achei que o tinha matado, mas depois vi que Gabriel estava respirando. Theo levantou e o amarrou da cadeira, e o posicionou de tal maneira que Gabriel e eu estávamos sentados de costas um para o outro, e eu não vi o rosto dele. Implorei. Por favor, não machuca ele, eu imploro. Eu faço o que você quiser. Theo riu. Eu odiava tanto aquela risada, uma risada fria, vazia, sem coração. Machucar? Ele balançou a cabeça. Eu vou matar ele. E ia mesmo. Fiquei apavorada, perdi o controle das lágrimas. Eu chorava e implorava. Eu faço o que você quiser, qualquer coisa. Por favor, não mata ele. Ele merece viver. Ele é um homem bom, o melhor de todos. Eu amo ele, eu amo tanto ele. Me fala, Alicia. Me fala do seu amor por ele. Você acha mesmo que ele te ama? Ele me ama. Eu ouvi o tic-tac do relógio. Parecia uma eternidade até ele responder. É o que vamos ver. Ele me encarou com aqueles olhos pretos por um segundo e eu me senti tragada pela escuridão. Estava diante de uma criatura que nem sequer podia ser considerada humana. Ele era o mal em seu estado mais puro. Ele deu a volta na cadeira e ficou de frente para Gabriel. Virei a cabeça o quanto pude, mas não conseguia vê-lo. Ouvi um baque surdo horrível. Me encolhi,
ao ouvi-lo bater no rosto de Gabriel, e ele continuou batendo e batia mais, até que Gabriel começar a balbuciar e despertar. Então, Gabriel, que merda é essa? Quem é você? Eu sou um homem casado. Eu sei o que é amar uma pessoa, e também sei o que é ser traído. Do que você está falando, seu merda? Só um covarde trai alguém que o ama. Você é covarde, Gabriel? Vai se fuder. Eu ia matar você, mas Alicia pediu misericórdia. Então vou dar uma oportunidade para você. Ou você morre ou Alicia morre. Você decide. Ele falava com tanta frieza e calma, num tom controlado. Nenhuma emoção. Gabriel ficou um segundo sem responder. Estava ofegante, como se tivesse levado um soco. Não. Sim. Ou Alicia morre ou você morre. Você escolhe, Gabriel. Vamos ver se você realmente ama a sua esposa. Você seria capaz de morrer por ela? Tem 10 segundos para decidir. 10, 9, eu intervim. Não acredita nele, ele vai matar nós dois. Eu te amo. 8, 7. Eu sei que você me ama, Gabriel. 6, 5. Você me ama. 4, 3. Gabriel, diz que você me ama. 2. E então Gabriel falou. No início não reconheci sua voz, uma vozinha de nada, tão distante, uma voz de menininho, uma criancinha, com poder de vida e morte nas mãos. Eu não quero morrer. E então houve apenas silêncio. Tudo parou. Dentro do meu corpo todas as células murcharam, células definhando como pétalas mortas caindo de uma flor. Flores de jasmim pairando no ar até chegar ao chão. Estou sentindo o cheiro de jasmim? Sim, sim, suave jasmim. Talvez no peitoril da janela. Theo se afastou de Gabriel e começou a falar comigo. Eu não conseguia focar no que ele estava dizendo. Está vendo, Alicia? Eu sabia que Gabriel era um covarde, transando com a minha mulher pelas minhas costas. Ele destruiu a única felicidade que eu tinha. Theo se inclinou para a frente bem perto do meu rosto. Sinto muito ter que fazer isso, mas sinceramente, agora que você sabe a verdade, é melhor mesmo que morra. Ele levantou a arma e apontou para a minha cabeça. Fechei os olhos e ouvi Gabriel gritando. Não atira, não atira, não... Um clique, e depois um tiro. Tão alto que abafou qualquer outro som. Se fez silêncio por alguns segundos. Eu achei que estava morta. Mas não tive essa sorte. Abri os olhos. Theo ainda estava lá, apontando a arma para o teto. Ele sorriu, levou o dedo aos lábios para que eu ficasse em silêncio. E Gabriel gritou. Alicia! Alicia! Dava para ouvir Gabriel se contorcendo na cadeira, tentando se virar para ver o que tinha acontecido. O que você fez com ela, seu desgraçado, seu filho da puta? Ai, meu Deus! Theo desamarrou os meus punhos, deixou a arma cair no chão e me deu um beijo na bochecha bem devagar. Depois saiu batendo a porta. Gabriel e eu estávamos sozinhos. Ele chorava de soluçar. Mal conseguia dizer alguma coisa. Só ficava me chamando, choramingando. Alicia, Alicia! Continuei em silêncio. Alicia? Caralho, caralho, ai caralho! Continuei em silêncio. Alicia, responde, Alicia. Ai, meu Deus! Continuei em silêncio. Como poderia falar? Gabriel tinha me condenado à morte. Mortos não falam. Desamarrei o fio dos meus tornozelos, me levantei da cadeira, estendi a mão para o chão, agarrei a espingarda, quente e pesada na minha mão. Dei a volta na cadeira e fiquei de frente para Gabriel. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele arregalou os olhos. Alicia, você está viva, graças a Deus você... Gostaria de poder dizer que dei um tiro pelos derrotados, que estava agindo em defesa dos traídos e dos de coração partido, que Gabriel tinha os olhos de um tirano, os olhos do meu pai. Mas agora eu não preciso mais mentir. A verdade é que de repente Gabriel tinha os meus olhos. E eu tinha os dele. Em algum momento trocamos de lugar. Agora consigo ver. Eu jamais estaria em segurança. Eu jamais seria amada. Minhas esperanças todas destruídas, todos os meus sonhos despedaçados. Não restava mais nada, nada. Meu pai tinha razão. Eu não merecia viver. Eu não era nada. Foi isso que Gabriel fez comigo. A verdade é essa. Eu não matei Gabriel. Foi ele quem me matou. Tudo o que fiz foi puxar o gatilho. Capítulo 2. Não tem nada mais triste
disse Indira, que vê os pertences de uma pessoa amontoados numa caixa de papelão. Fiz que sim, observei o quarto com tristeza. E é realmente surpreendente, prosseguiu, como Alicia tinha poucos pertences. Quando a gente vê o tanto de lixo que as outras pacientes acumulam, ela só tinha alguns livros, desenhos, as roupas. Indira e eu estávamos esvaziando o quarto de Alicia por ordem de Stephanie. É pouco provável que ela acorde, dissera Stephanie, e para ser franca precisamos da cama. Nós decidíamos, quase o tempo todo em silêncio, o que guardar e o que descartar. Eu examinava minuciosamente os pertences de Alicia. Queria me certificar de que não havia nada que pudesse me incriminar, nada que pudesse me comprometer. Me perguntava como Alicia tinha conseguido manter o diário escondido por tanto tempo. Toda paciente podia levar alguns objetos de uso pessoal ao dar entrada no Groove. Alicia havia levado uma pasta de desenhos e eu só podia presumir que tinha sido assim que ela escondera o diário ao entrar. Abri a pasta e comecei a olhar os desenhos, quase todos os esboços e estudos inacabados a lápis. Algumas linhas a esmo jogadas na página que imediatamente ganhavam vida, evocativas de um jeito brilhante, capturando de maneira inconfundível os traços de alguém. Mostrei um dos esboços a Indira. É você. O quê? Não é. É sim. Mesmo? Encantada, Indira examinou melhor. Você acha? Eu nunca vi Alicia me desenhando. Quando será que ela fez isso? É muito bom, não é? Sim, é sim. Você devia ficar com ele. Indira fechou a cara e o devolveu. Não posso. Claro que pode. Ela não se importara. Eu sorri. Ninguém vai ficar sabendo. Acho que não. Ela olhou para o quadro que estava apoiado no chão, encostado na parede. O quadro representando a mim e a Alice na escada de incêndio do prédio em chamas e que tinha sido vandalizado por Elif. E aquele? Você vai ficar com ele? Meneei a cabeça. Vou ligar para Jean Félix. Ele pode cuidar disso. Indira concordou. É uma pena que não possa ficar com ele. Fiquei olhando para a pintura por um instante. Eu não gostava dela. De todos os quadros de Alice, era o único de que eu não gostava. Estranho considerando que eu era o retratado nele. Preciso deixar uma coisa bem clara. Eu jamais pensei que Alice atiraria em Gabriel. Esse ponto é importante. Eu não queria nem esperava que ela matasse. Queria apenas despertá-la para a verdade do seu casamento, como havia acontecido comigo. Queria mostrar que Gabriel não a amava, que sua vida era uma mentira, que aquele casamento era uma farsa. Só assim ela poderia, como aconteceu comigo, reconstruir a vida a partir dos encontros. Uma vida baseada na verdade e não em mentiras. Eu não sabia do histórico de instabilidade de Alicia. Se soubesse, jamais teria levado as coisas àquele extremo. Não imaginava que ela reagiria daquela maneira. E quando a história saiu na imprensa toda e Alicia foi a julgamento por homicídio, eu me senti extremamente responsável, querendo expiar minha culpa e provar que não era responsável pelo que tinha acontecido. E me candidatei à vaga no Groove. Queria ajudá-la depois do crime. Ajudá-la a entender o que havia acontecido, a superar e se libertar. Um observador cínico poderia dizer que voltei à cena do crime, por assim dizer, para apagar as pistas comprometedoras, mas não é verdade. Mesmo sabendo dos riscos da minha empreitada, da real possibilidade de ser pego, de que tudo acabasse num desastre, eu não tinha escolha, sendo quem sou. Afinal, eu sou um psicoterapeuta. Alicia precisava de ajuda e só eu sabia como ajudá-la. Eu estava apreensivo com a possibilidade de ela me reconhecer, apesar de ter usado uma balaclava e disfarçado a voz. Mas Alicia não pareceu ter me reconhecido e pude desempenhar um novo papel em sua vida. E então, naquela noite em Cambridge, finalmente entendi o que sem querer tinha recriado. O terreno minado há muito esquecido pelo qual tinha enveredado. Gabriel foi o segundo homem a condenar Alice à morte. Trazer de volta o trauma original foi insuportável para ela. E por isso Alice pegou a arma e direcionou a tão esperada vingança não ao pai, mas ao marido. Como eu suspeitava, o crime tinha origens muito mais antigas e arraigadas que os meus atos. Entretanto, quando ela mentiu para mim sobre como Gabriel foi morto, ficou claro que tinha me reconhecido e estava me testando.
Fui obrigada a fazer alguma coisa para silenciá-la para sempre. Deixei que a culpa recaísse em Christian, uma espécie de justiça poética, pensei. Não tive o menor escrúpulo em incriminá-lo. Christian falhou com Alicia quando ela mais precisou dele. Merecia ser punido. Silenciar Alicia não foi assim tão fácil. Injetar morfina nela foi a coisa mais difícil que fiz na vida. E o fato de ela não ter morrido, mas estar dormindo, é melhor. Assim posso visitá-la diariamente, me sentar ao lado da cama, segurar sua mão. Eu não a perdi. Terminamos? Perguntou Indira, interrompendo meus pensamentos. Acho que sim. Ótimo. Preciso ir, tenho uma paciente ao meio-dia. Pode ir, avisei. A gente se vê no almoço? Sim. Indira apertou meu braço e saiu. Olhei para o relógio. Estava pensando em sair cedo e voltar para casa. Eu me senti exausto, estava prestes a apagar a luz e me retirar, quando me ocorreu algo e senti o corpo enrijecer. O diário. Onde estava? Meus olhos vasculharam o quarto com tudo encaixotado e arrumado. Tínhamos examinado tudo. Eu tivera nas mãos cada um dos objetos de uso pessoal dela. E ele não estava lá. Como é que eu tinha sido tão descuidado? Indira, com a merda daquela conversa fiada interminável, tinha me distraído, fazendo com que eu perdesse o foco. Onde estaria? Só podia estar ali. Sem o diário, haveria pouquíssimas provas para condenar Christian. Eu tinha que encontrá-lo. Fiz uma busca no quarto, cada vez mais nervoso. Virei as caixas de papelão de cabeça para baixo, jogando o conteúdo no chão. Revirei tudo, mas não estava lá. Rasguei as roupas, mas não encontrei nada. Abri a pasta de desenhos e joguei as folhas no chão, mas o diário não estava entre elas. Passei em seguida aos armários e abri todas as gavetas, verificando se estavam mesmo vazias e atirando-as de lado, mas o diário não estava lá. Capítulo 3. Julian McMahon, da Fundação, me esperava na recepção. Corpulento, cabelos ruivos e cacheados, ele adorava expressões do tipo cá entre nós, no fim das contas ou no fundo, que apareciam com frequência na conversa, muitas vezes na mesma frase. Era basicamente uma figura do bem, a face amistosa da Fundação. Ele queria trocar algumas palavras comigo antes que eu voltasse para casa. Acabei de me encontrar com o professor Diomedes. Ele pediu demissão. Achei que você gostaria de saber. Ah, entendo. Ele resolveu antecipar a aposentadoria. Cá entre nós, se não fosse isso, ele teria que enfrentar um inquérito sobre toda essa bagunça. Julian deu de ombros. Não posso deixar de sentir pena dele. Não é um fim particularmente glorioso para uma carreira longa e ilustre. Mas pelo menos assim ele vai ser poupado da imprensa e da confusão toda. E por sinal ele falou de você. Diomedes? Sim. Ele indicou você para ocupar o lugar dele. Julian piscou. Disse que você seria perfeito para o cargo. Sorri. É muita bondade dele. Infelizmente, no fim das contas, considerando o que aconteceu com Alicia e a prisão de Christian, está totalmente fora de questão manter o Groove aberto. Ele vai ser fechado permanentemente. Não posso dizer que fico surpreso. Quer dizer, então, que não há nenhum cargo. Bom, no fundo o negócio é o seguinte. Pretendemos abrir um serviço psiquiátrico com uma relação custo-benefício muito melhor aqui mesmo, daqui a alguns meses. E gostaríamos que considerasse a possibilidade de ser diretor do lugar, Theo. Era difícil esconder minha empolgação. Aceitei com prazer. Cá entre nós, falei usando uma de suas expressões. Esse é o tipo de oportunidade com que sempre sonhei. E era mesmo. Uma chance de poder de fato ajudar as pessoas e não apenas medicar. Ajudar os pacientes do jeito que acredito que deve ser. Do jeito que Ruth me ajudou. Do jeito que tentei ajudar a Alicia. As coisas acabaram terminando bem para mim e seria injusto não reconhecê-lo. Parece que consegui tudo o que queria. Quer dizer, quase. Ano passado, Kate e eu nos mudamos do centro de Londres para Surrey, onde eu cresci. Depois da morte do meu pai, a casa foi deixada para mim. Embora fosse ficar com a minha mãe até o fim dos seus dias, ela decidiu nos dar a casa e se mudar para um lar de idosos. Kate e eu concluímos que o espaço extra e o jardim justificavam as idas e voltas até Londres. Achei que seria bom para nós. Prometemos a nós mesmos que a casa seria transformada e fizemos planos de redecorar e exorcizar o passado daquele lugar. No entanto, quase um ano se passou desde que nos mudamos e tudo continua inacabado.
decorado pela metade, os quadros e o espelho convexo que compramos em Porto Belo Market ainda estão encostados em paredes que precisam ser pintadas. Ainda é, em grande medida, a casa onde eu cresci. O que, no entanto, não me incomoda tanto quanto eu achava que incomodaria. Na verdade, eu me sinto em casa, o que não deixa de ser irônico. Voltei para casa e entrei. Fui logo tirando o casaco. O calor estava sufocante, parecia uma estufa. Baixei o termostato no hall. Kate adora sentir calor, ao passo que eu prefiro sentir frio, de modo que a temperatura é uma das nossas pequenas batalhas cotidianas. Do hall ouvi a TV ligada. Kate tem visto muita televisão ultimamente. Uma trilha sonora infinita de porcarias pontuando a nossa vida nessa casa. Ela estava na sala, encolhida no sofá, tinha no colo um pacote enorme de salgadinho sabor camarão e os catava com os dedos grudentos e vermelhos para levá-los à boca. Ela está sempre comendo essas porcarias. Não me surpreende que tenha engordado. Kate não tem trabalhado muito nos últimos anos e anda muito fechada, até mesmo deprimida. O médico dela queria que ela tomasse antidepressivos, mas fui contra a ideia. Recomendei que fosse a um terapeuta para trabalhar os sentimentos. Até me ofereci para encontrar um analista, mas parece que Kate não quer falar. Às vezes a surpreendo me olhando de um jeito estranho e me pergunto o que estaria pensando. Estaria tentando reunir coragem para falar de Gabriel e do caso que tiveram? Mas ela não diz uma palavra. Fico o tempo todo em silêncio, exatamente como a Alicia fazia. Gostaria de poder ajudá-la, mas parece que não consigo chegar até ela. Esta é a grande ironia. Fiz tudo isso para ficar com Kate e acabei perdendo-a de qualquer maneira. Me sentei no braço da poltrona e fiquei observando-a por um instante. Uma paciente minha tomou uma overdose. Está em coma. Nenhuma reação. Parece que foi um membro da equipe que administrou a overdose de propósito. Um colega. Nenhuma reação. Você está me ouvindo? Kate deu de ombros. Não sei o que dizer. Um pouco de solidariedade seria bom. Com quem? Com você? Com ela. Eu atendi essa paciente tinha um tempo. Terapia individual. Ela se chamava Alicia Berenson. E olhei para Kate ao dizer isso. Ela não reagiu. Nem o mais leve sinal de emoção. Ela é famosa. Infame, na verdade. Há alguns anos todo mundo falava dela. Ela matou o marido, lembra? Não lembro. Kate deu de ombros e mudou de canal. E assim continuamos no nosso joguinho de vamos fingir. Parece que ultimamente eu ando fingindo um bocado, com muita gente, inclusive eu mesmo. Motivo pelo qual estou escrevendo isso, pelo que parece. Uma tentativa de contornar meu ego monstruoso e acessar a verdade sobre mim mesmo, se é que isso é possível. Eu precisava beber alguma coisa. Fui até a cozinha, peguei a garrafa de vodka no congelador e me servi de uma dose. Ela desceu queimando a minha garganta. Servi mais uma. Me perguntei o que Ruth diria se eu fosse atrás dela de novo, como fiz 6 anos atrás, para confessar tudo isso. Sabia, no entanto, que era impossível. Agora eu era uma pessoa totalmente diferente, com mais culpa, com menos capacidade de ser sincero. Como eu teria coragem de me sentar diante daquela mulher frágil e olhar naqueles olhos de um azul transparente que me mantiveram seguro durante tanto tempo e só me ofereceram decência, bondade e verdade, e revelar toda a minha sujeira, minha crueldade, como sou vingativo e perverso, indigno de Ruth e de tudo que ela tentou fazer por mim. Como eu poderia dizer que destruí 3 vidas, que não tenho nenhum senso moral, que sou capaz de realizar os piores atos sem nenhum remorso e só me preocupo em salvar a minha própria pele? Ainda pior que o choque, a repulsa ou até o medo nos olhos de Ruth, quando eu lhe contasse, isso seria o olhar de tristeza, decepção e recriminação a si mesma. Porque não só eu havia falhado com ela, como sei que ela pensaria que havia falhado comigo. E não só comigo, mas com a cura pela fala. Afinal, nenhum terapeuta dispusera de melhores condições que Ruth. Ela tivera anos para trabalhar com alguém com muitos problemas, sim, mas ainda muito jovem, apenas um menino, e tão disposto a mudar, a melhorar, a se curar. E, no entanto, apesar de centenas de horas de terapia, falando e ouvindo e analisando, ela não tinha sido capaz de salvar essa alma. Talvez eu estivesse errado. Talvez essas pessoas simplesmente nasçam mais e continuem assim, não importa o que aconteça.
A campainha tocou, me despertando dos meus pensamentos. Desde que nos mudamos para Surrey, não era comum recebermos visitas à noite. Eu nem me lembrava da última vez que tínhamos recebido amigos. Está esperando alguém? Perguntei, mas não obtive resposta. Kate provavelmente não me ouviu por causa do barulho da TV. Fui até a entrada e abri a porta. Para minha surpresa, era um inspetor-chefe Allen. Estava com um sobretudo e um cachecol e suas bochechas estavam vermelhas. Boa noite, Sr. Faber. Inspetor Allen, o que está fazendo aqui? Eu estava passando pela vizinhança e achei que talvez pudesse fazer uma visita. Existem certos desdobramentos que eu gostaria de informar ao senhor. O momento é apropriado? Hesitei. Para ser franco, estou preparando o jantar. Não vai demorar. Allen sorriu. Era evidente que não aceitaria um não, então abri espaço para que entrasse. Ele pareceu satisfeito por estar dentro da minha casa. Tirou as luvas e o sobretudo. Está um frio de rachar lá fora. Aposto que vai nevar. As lentes dos óculos dele ficaram embaçadas e ele os tirou do rosto para limpar com seu lenço. Acho que está meio quente demais aqui, comentei. Por mim não, nunca está quente demais para mim. Você se daria bem com a minha esposa. Bem na hora, Kate apareceu no hall. Olhava intrigada de mim para o inspetor e vice-versa. O que houve? Kate, esse é o inspetor Allen. Ele está cuidando da investigação sobre a paciente que mencionei. Boa noite, Sr. Faber. O inspetor quer falar comigo. Não vamos demorar. Pode subir para tomar o seu banho, que eu chamo quando o jantar estiver pronto. Fiz um gesto convidando o inspetor a entrar na cozinha. Por favor. O inspetor Allen olhou de novo para Kate antes de se virar e entrou na cozinha. Eu o segui, deixando Kate no hall e depois ouvindo seus passos lentos escada acima. Quer beber alguma coisa? Obrigada, muita gentileza. Um chá seria ótimo. Seus olhos se voltaram para a garrafa de vodka na bancada. Sorri. Se preferir algo mais forte? Não, obrigado. Um chá está bom. De bom tamanho para mim. E como prefere? Forte, por favor. Só um pouquinho de leite para dar uma cor. Sem açúcar, estou tentando parar. Enquanto ele falava, minha mente vagava, tentando imaginar o que Allen estava fazendo ali e se eu devia ficar preocupado. Seu jeito era tão cordial que era difícil não me sentir a salvo. Além do mais, não havia nada que pudesse me comprometer, certo? Liguei a chaleira elétrica e me virei para ele de novo. Então, inspetor, sobre o que você queria falar comigo? Bom, basicamente sobre o Sr. Martin. Jean Félix? Sério? Fiquei surpreso. O que tem ele? Ele foi ao Groove pegar o material de arte de Alicia e a gente começou a conversar. Sujeito interessante esse Sr. Martin. Ele quer fazer uma retrospectiva da obra de Alicia. Acha que é um bom momento para reavaliar o trabalho dela. E considerando toda essa publicidade, eu diria que tem razão. Allen olhou para mim como se me avaliasse. O senhor talvez queira escrever algo sobre ela. Tenho certeza de que haveria interesse por um livro ou algo assim. Eu não tinha pensado nisso, mas o que eu teria a ver com a retrospectiva de Jean Félix, inspetor? É que o Sr. Martin ficou especialmente empolgado com um novo quadro. Nem pareceu preocupado com o fato de ter sido vandalizado por Elif. Disse que acrescentava uma qualidade especial. Não lembro as palavras que ele usou exatamente. Eu não entendo muito de arte. O senhor entende? Não. Eu já me perguntava quanto tempo levaria para o inspetor entrar no assunto que o havia trazido e por que eu estava me sentindo cada vez menos à vontade. Seja como for, o Sr. Martin estava admirando a pintura. Ele pegou o quadro para observar mais de perto e lá estava. O quê? Isso. O inspetor pegou um objeto no bolso do casaco e eu imediatamente reconheci. O diário. A água ferveu na chaleira e um chiado preencheu o ambiente. Eu a desliguei e coloquei um pouco de água na caneca. Mexi e notei que minha mão tremia de leve. Ah, que bom! Estava me perguntando onde estaria. Preso atrás do quadro, no canto superior esquerdo da moldura, muito bem fixado. Então era lá que estava, pensei, atrás do quadro que eu odiava, o único lugar onde não olhei. Acariciando a capa preta, amassada e desbotada, o inspetor sorriu, abriu o caderno e o folheou. Fascinante. As setas, a confusão toda. Concordei. O retrato de uma mente perturbada. O inspetor Allen foi percorrendo as páginas até o fim e começou a ler em voz alta.
Ele estava com medo do som da minha voz. Ele pegou meu punho e enfiou uma agulha na minha veia. De repente, fui tomado por uma onda de pânico. Eu não conhecia aquelas frases. Não tinha lido aquele trecho. Era a prova comprometedora que eu queria encontrar e estava nas mãos erradas. Queria arrancar o diário das mãos de Allen e rasgar as páginas, mas não conseguia me mexer. Eu tinha sido pego. Comecei a gaguejar. Acho melhor nós... Eu estava muito nervoso e ele sentiu medo em minha voz. Sim? Nada. Tirei da cabeça a ideia de impedi-lo de alguma maneira. Qualquer iniciativa que eu tomasse poderia me incriminar. Não havia saída. E o mais estranho é que eu estava aliviado. Sabe de uma coisa? Eu não acredito que você estivesse apenas passando pela vizinhança, inspetor. Ele entreguei o chá. Ah, não, você tem toda a razão. Achei melhor não declarar o objetivo da minha visita logo de cara. Mas o fato é que a coisa agora mudou completamente de figura. Estou curioso para ouvir. E eu me escutei dizer. Você poderia ler em voz alta? Muito bem. Eu estava estranhamente calmo ao me sentar na cadeira perto da janela. Ele pigarreou e começou. Theo acabou de sair. Eu estou sozinha. Estou escrevendo o mais rápido possível. Enquanto ouvia, eu contemplava as nuvens brancas que passavam. Finalmente tinha começado a nevar. Flocos de neve caíam lá fora. Abri a janela e estendi a mão. Peguei um floco de neve. E o vi desaparecer na ponta do dedo. Sorri. E estendi de novo a mão para pegar outro.